TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, Lajeado alcança a meta de vacinação e atualização de vacinas em crianças. Este e outros assuntos você confere a partir de agora no Redação Informativo. Uma motociclista ficou ferida em um acidente por volta das 8 horas da manhã desta quinta-feira na ERS 130. Conforme o pelotão rodoviário de Cruzeiro do Sul, a colisão no quilômetro 64 da rodovia envolveu uma motoneta Honda Bis e um automóvel Honda Civic. Os dois veículos são de Cruzeiro do Sul. A moto seguia no sentido Cruzeiro-Lajeado e o carro saía de um posto de gasolina para atravessar a pista no momento do acidente. Conforme o policiamento rodoviário, a condutora da Bis, Raquel Josiele Dúlios, de 22 anos, foi encaminhada ao hospital de Cruzeiro com lesões leves. O motorista do Civic, Joel Alexandre Batke, de 49 anos, não ficou ferido. Segundo a polícia, o trânsito não foi obstruído e os veículos foram removidos por guincho. E um jovem de 19 anos foi preso em flagrante por agredir seu filho de apenas 5 meses durante a noite desta quarta-feira. Conforme a Brigada Militar de Ilópolis, o rapaz e a mãe dos gêmeos estariam discutindo quando um dos bebês teria começado a chorar. Neste momento, o pai teria agredido a criança com um tapa no rosto. O caso se passou no bairro Santa Rita por volta das 7h30 da noite. O bebê, conforme a polícia, sofreu hematoma no rosto e foi encaminhado para atendimento no hospital da cidade. Depois de atendido, foi liberado para ficar sob a tutela da mãe. O Conselho Tutelar e a Brigada Militar foram acionados para atender a ocorrência. De acordo com a polícia, o pai, que não possuía antecedentes criminais, foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia de Soledade, atuado por lesão corporal de incapaz e recolhido ao Presídio Estadual de Soledade. Um bar no centro da cidade foi assaltado por 2 criminosos durante a noite desta quarta-feira. De acordo com a Brigada Militar de Roca Salles, por volta das 21 horas ou 9 da noite, 2 homens usando capuz e roupas pretas, um deles armado com um revólver, chegaram ao estabelecimento localizado na rua Eliseu Orlandini e renderam o proprietário e mais 2 clientes. Em uma ação rápida, a dupla roubou R$600 de um cliente e cerca de R$1.000 do dono do bar. Os suspeitos fugiram a pé e não foram localizados pela polícia. E um motociclista de 28 anos ficou ferido em um acidente por volta das 7 horas da noite desta quarta-feira no entroncamento da ERS 128 com a Rua Major Bandeira, em Teutônia. Conforme o Corpo de Bombeiros, a colisão lateral envolveu uma Honda CG 150, placa IMV 8600, e um Corolla, placa IRG 9775. Ambos os veículos são de Teutônia. O condutor da Titan sofreu lesões leves. Ele recebeu o primeiro atendimento no local pelos bombeiros e depois foi socorrido ao Hospital Ouro Branco pelo SAMU. E o réu Jonathan Padilha foi absolvido da acusação de homicídio qualificado em audiência realizada nesta quarta-feira no Fórum de Lajeado. Ele era acusado de matar Daniel da Silva Rodrigues, de 18 anos, em 2013, no centro da cidade. Padilha estava recolhido no Presídio Estadual de Lajeado e o presidente do Tribunal de Júri, o juiz Rodrigo de Azevedo Bortoli, determinou a sua soltura imediata. Rodrigues foi assassinado com 5 disparos de arma de fogo quando saía de casa na Rua Barão do Santo Ângelo, no dia 6 de novembro de 2013. O próximo júri popular está marcado para quarta-feira. Na região, outros 2 ainda devem acontecer em setembro. Acompanhe agora o comentário do pastor e advogado Natanael Zanata. Eu me perguntei por muito tempo qual seria o limite da maldade humana. Vocês, assim como eu, devem ver diariamente as loucuras, as agressões, os maiores crimes que um homem ou uma mulher podem fazer pelos mais variados motivos. Mas eu acredito ter tido na última semana a resposta definitiva para a minha pergunta. Eu pude ver a imagem do menino Aylan Kurdi,
um menininho sírio de 3 anos que morreu afogado quando estava fugindo com a sua família da Síria para a Grécia. Se você prestar bem atenção naquela imagem, ele parece estar deitadinho, aconchegado em um colchãozinho imaginário. Mas não se engane, ele está morto. Eu vi também o vídeo de 2 pequenas meninas também mortas em algum país do Oriente Médio. O que se vê é possivelmente um pai que está abraçando suas 2 pequenas filhas. As 2, em um primeiro momento, não respondem ao abraço de um pai que chora em lamentos, e assim que elas são aninhadas de costas ao chão, nossa fantasia e falta de compreensão se dissipam e vemos que as 2 infantes estão mortas. Isso mesmo, mortas também. Em maior ou menor grau, nós somos responsáveis pela morte dessas crianças. Vamos dizer que não tivemos ação direta nisso, que não agredimos ninguém, que também não expulsamos ninguém. Mas sim, o sangue do Aylan e das meninas está nas nossas mãos. Somos culpados por sabermos que vivemos todos em um mesmo planeta, que estamos no mesmo barco, que apesar das diferenças, somos irmãos da mesma espécie. Todos nós parecemos humanos. Somos culpados quando não cultivamos o único sentimento capaz de mudar as pessoas, de cessar guerras e de acabar com a fome: o amor. Vão, me xinguem como quiserem, me chamem de piegas, de antiquado, de demagogo, mas enquanto as pessoas não entenderem que o amor é a única salvação para a humanidade, teremos mais Aylans e meninas mortas que podem nos chocar no momento em que vemos o fato noticiado, mas é logo esquecido. Pensem comigo, salvo raras exceções, uma criança é o símbolo do maior e mais profundo sentimento que existe entre 2 pessoas. Ele nasce de um momento de amor supremo. A criança é a materialização do amor. Quando eu vejo um menino afogado fugindo de uma guerra que ele não pediu, que ele não começou, ou 2 meninas que morrem por motivos certamente ligados a terras, de países, de dinheiro, de propriedade, não foram apenas vidas que se perderam, o próprio amor morreu. E quando é que falhamos em amar as pessoas? Simples. O exemplo mais básico é aquele em que recebemos no caixa do supermercado troco a mais e não devolvemos. É pura falta de amor pelo trabalhador que está ali, que vai ter de prestar contas da falta, que vai sofrer algum castigo, alguma reprimenda, algum dano, sem ter merecido. Todo esse mal poderia ter sido apagado com um simples gesto de amor pela outra pessoa. Eu não devolvo 5 pila que recebi a mais e fico pedindo que os cabeções lá da Petrobras devolvam tudo o que levaram. Não, meu velho, eles não devolvem e vão continuar fazendo a mesma coisa para sempre. É preciso acrescentar, o amor só gera efeito quando gera mudança, quando eu compartilho esse sentimento com quem não merece, com quem não tem nada a me oferecer em troca. Dar amor para quem me ama, que é importante também, é o mesmo que doar uma marmita, uma vianda de comida para o dono de um restaurante. O gesto não afeta em nada o mundo, não reduziu a maldade, a desigualdade, a pobreza, enfim, não teve qualquer poder de mudança. Agora, pega essa vianda e dá para um mendigo bêbado. Vai lá, o cara tá na maior M, perdido, morrendo, uma desgraça. Mas aí chega você com um marmitex de comida. Para ele, tu serás um anjo. Apesar de todo o mal que continua inundando o mundo, você colocou nele um sopro de esperança. Cada gesto de amor que fizermos comprova que para nós mesmos, que ainda não precisa para a China jogar uma bomba atômica no mundo e exterminar completamente a raça humana. Seja piegas, seja antiquado, seja demagogo. Faça atos de amor. Inunde seus maiores inimigos com atos de amor. Preencha a vida dos miseráveis e vagabundos com atos de benevolência. Ama quem não te ama, quem te odeia. Quebra o círculo normal da vida, que é tirar vantagem de tudo e de todos. Para de matar crianças no Oriente Médio. Para de fazer crianças ali nos bairros pobres chorarem de fome. Ame como se não houvesse amanhã. Renato Russo dizia que, na verdade, nem existe um amanhã. Então ame, ame muito. No início dos anos 1980, quando cursava a 8ª série do ensino fundamental em uma escola de Bom Retiro do Sul, o estudante Sidney Inácio Malman comprou 3 livros para produzir resenhas nas aulas de literatura. Por indicação da professora, investiu em títulos da coleção Vagalume, da editora Ática, os livros Menino de Asas, O Mistério dos 5 Estrelas e Cabra das Rocas. Passados 34 anos, ele decidiu que havia chegado a hora de essas obras fazerem a diferença na vida de outros adolescentes. Doou os exemplares para a campanha de arrecadação promovida pela Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo, onde atua como técnico de segurança do trabalho. Graças à contribuição de Malman e de seus colegas, a cooperativa médica repassou 793 livros à Associação de Menores de Arroio do Meio,
AMAN. Atualmente, a casa abriga 13 internos em situação de vulnerabilidade social. Em outros tempos, já chegou a ter 28. Por intermédio do programa Formação, 13 colaboradores da Unimed atuam na AMAN, realizando atividades voluntárias com seus internos. Após a doação dos livros, o próximo passo será a catalogação e restauração desses exemplares. Agora, a entidade busca doações de estantes ou prateleiras para a organização de uma biblioteca. Comida de verdade no campo e na cidade. Este é o tema da Conferência Estadual de Segurança Alimentar. Veja com Thaisa Borges. Comida de verdade no campo e na cidade, por direitos e soberania alimentar. Esse é o tema da 6ª Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Rio Grande do Sul, que iniciou nesta quarta-feira. O evento segue até sexta no Salão da Paróquia Pompeia, em Porto Alegre. Cerca de 500 pessoas estão participando da conferência. O debate hoje da segurança alimentar ele vai para muito além da questão do combate à fome, que é uma chaga a ser combatida, mas hoje há uma compreensão, inclusive, da questão da obesidade, né? Desde a obesidade infantil até a obesidade adulta mesmo, que acarretam muitas doenças oriundas da má alimentação. Irma é indígena, ela está participando da conferência e acredita que os agrotóxicos são os grandes vilões na alimentação hoje em dia. Na época que eu era criança, a gente se criou comendo alimentação saudável. Os nossos pais não tinham pressão alta, eles não tinham colesterol alto, eles não tinham doença de espécie nenhuma. Propostas para avançar em questões como combate à fome e qualidade do alimento consumido pela população também estão entre os assuntos que serão debatidos durante a conferência. Os temas serão levados adiante na Conferência Nacional de Segurança Alimentar, que acontece em novembro. As obras de pavimentação do PAC 2 na Avenida Benjamin Constant, em Lajeado, foram retomadas. O recapeamento asfáltico, que faltava ser finalizado em um trecho da avenida, está sendo realizado. Já no bairro Bom Pastor, detonações foram realizadas e prosseguem os trabalhos de drenagem pluvial da rua Eugênia Melo de Oliveira Kirchheim. Ainda deverão ser realizadas mais detonações, a exemplo da rua Pedro Petri, no bairro Universitário, onde esse serviço ainda não começou. Entretanto, nesta via, os trabalhos se concentram na conclusão da galeria sob a estrada por onde passa uma sanga. No bairro Bom Pastor já está pronta a base da rua Linus Lotterman e na rua Vilma Gertrudes Lotterman foi executada a imprimagem, que impermeabiliza e isola a sujeira antes da pavimentação asfáltica. O mesmo já foi feito em metade do trecho a ser pavimentado na rua Romeu Júlio Scherer, entre os bairros Planalto e Olarias. Por sua vez, a rua Valdemar Schossler prossegue as obras de drenagem, assim como nos 2 trechos a serem pavimentados na rua Arnoldo Uri, no bairro Jardim do Cedro. Na área mais central da cidade, na Avenida Senador Alberto Pasqualini, ainda faltam acabamentos e sinalização do trecho recapeado. E a produção de biocombustível cresceu 28% no Brasil. Veja com Leandro Alarcon. O biocombustível, além de não poluir o meio ambiente, é renovável, não depende do petróleo para ser produzido. A fabricação e o consumo de biocombustível ganharam força no Brasil a partir da década de 70, quando foi criado o Proálcool, um programa que introduziu em larga escala o etanol feito a partir da cana-de-açúcar na matriz de combustíveis brasileira. Uma pesquisa realizada pelo Ministério de Minas e Energia mostra que a produção de etanol no Brasil está consolidada. O levantamento aponta que em 2014 quase 18% da frota brasileira de veículos já era abastecida por biocombustível. E não estamos falando apenas do etanol. O Brasil vem aumentando cada vez mais a produção do biodiesel, que pode ser produzido de óleos vegetais ou gordura animal, utilizado nos carros ou caminhões com motores a diesel. Até maio desse ano, a produção apresentou crescimento de 28% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso porque o governo vem adotando medidas para estimular a produção do biocombustível. Uma delas é adicionar 7% de biodiesel ao diesel convencional. Isso significa que a cada 100 litros que o motorista compra de diesel, por exemplo, no posto, 7 são, na verdade, de biodiesel. Só essa usina é capaz de produzir
450 mil litros de biodiesel por ano. Ela fica em Formosa, Goiás. Todo o material produzido aqui passa pelo laboratório para verificar a qualidade do produto. A localização permite atender as regiões Norte, Nordeste e Sudeste, além do Centro-Oeste, principalmente Brasília e Goiânia. Ela tem um valor significativo na economia local. Nós talvez sejamos o maior empregador da cidade, temos uma grande quantidade de impostos que nós colocamos mais de 2 milhões de reais por mês diretamente na economia do município, então nós somos uma empresa importante para a economia local. O diretor de biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia explica que o Brasil é pioneiro na utilização de biocombustível e segundo lugar na produção mundial. Hoje nós temos cada vez mais a questão ambiental, então está se exigindo combustíveis mais limpos, queima de combustíveis mais limpos, a utilização mais eficiente de energia. Tá, e no setor de transportes, tá, não tem como você diminuir a emissão de gás de efeito estufa no setor de transportes se não for, tá, não diria que biocombustível é a única alternativa. Tá, existem outras alternativas, mas certamente biocombustível é uma grande alternativa, tá, para minimizar os efeitos da emissão de gás de efeito estufa no setor de transportes. Os biocombustíveis só têm a trazer, seja na sua utilização ou seja na utilização de matérias-primas, é sempre viável e melhor para o meio ambiente e para a saúde. No dia 19 de setembro, o grupo de trabalho que integra o Fórum de Resíduos Sólidos de Lajeado vai apresentar uma proposta aos catadores de materiais recicláveis durante uma reunião almoço a realizar-se a partir das 10 horas da manhã no pavilhão ocupado pela cooperativa Cepet Araju, no bairro Moinhos. O objetivo da mobilização é construir uma nova realidade para as famílias dos catadores a partir da fortificação da Cepet Araju. A reestruturação da cooperativa de catadores Cepet Araju está em pleno andamento. O primeiro passo já foi dado, em torno de 60 catadores que atuam no município já foram cadastrados na cooperativa. Agora, na reunião almoço, será apresentada uma proposta de trabalho conforme a capacidade de produção inicial da cooperativa. A ideia, construída em conjunto com catadores e representantes de entidades e órgãos municipais, visa auxiliar na criação de condições para que as famílias encontrem na associação uma base segura e forte para o seu sustento. Para tanto, o grupo conta com a experiência de William Nungari Mendes, integrante do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis, que também atua em Santa Cruz do Sul e vem colhendo resultados positivos para o segmento. Na última reunião realizada na Secretaria do Meio Ambiente, ficou definido que será montada uma proposta para os catadores com as empresas identificadas como potenciais para destinar resíduos para a cooperativa, bem como a previsão de quantidade. A reunião mensal do Fórum de Resíduos Sólidos está agendada para a próxima segunda-feira, às 4 da tarde, na Câmara de Vereadores. Na ocasião, será apresentada a proposta do projeto de lei que foi elaborada pelo grupo de trabalho. E a China abriu um mercado lácteo para empresas brasileiras. Carolina Becker traz as informações. Olá, boa noite. Ana Gabriela, desde 1996, o Brasil negociava a abertura desse mercado, que deve representar 45 milhões de dólares anuais em exportação de produtos. Agora, as empresas brasileiras interessadas em vender produtos lácteos para a China podem pedir a habilitação. A ministra da Agricultura, Cátia Abreu, também anunciou a habilitação de 13 novas empresas processadoras de leite em pó para a Rússia. Agora serão 26 empresas brasileiras que vão poder exportar produtos lácteos para o país, um potencial de incremento de quase 15 milhões de dólares anuais. A ministra falou que essas medidas trazem para o mercado interno expectativas de mais crescimento e de mais equilíbrio.
Nós já comunicamos todas as empresas de lácteos do país e a nossa expectativa é que as mesmas 26 empresas que se habilitaram para a Rússia devem se habilitar para a China. Então isso vai trazer uma expectativa no mercado interno muito positiva, porque nós temos, dos 5 milhões de produtores, 800 mil produtores de leite. E sempre numa situação de muita penúria, muita dificuldade, porque o leite não espera para o dia seguinte, o leite é o dia, né? Não dá para estocar normalmente dos produtores para o laticínio. Então isso vai trazer um equilíbrio melhor de preços para os nossos produtores, mais previsibilidade, contratos melhores. Então isso vai melhorar não só a nossa perspectiva de divisas, de exportação, mas melhorar a condição interna do mercado de leite no Brasil. Ainda segundo a ministra Cátia Abreu, o Ministério da Agricultura deve desenvolver um programa de qualificação e assistência técnica com cerca de 80 mil produtores de leite de 5 estados do país. O município de Lajeado, por intermédio da Secretaria da Saúde, atingiu 100% da meta de vacinação de crianças de 0 a menores de 5 anos contra a poliomielite e na multivacinação. A campanha de vacinação infantil contra a paralisia e de multivacinação ocorreu do dia 15 até 31 de agosto e, conforme a Central de Vacinas e a Vigilância Epidemiológica, foram aplicadas 4.173 doses. A população estimada era de 4.170 crianças na faixa etária de vacinação e atualização de vacinas. Crianças de 6 meses a menores de 5 anos foram imunizadas contra a poliomielite e as de 0 a menores de 5 anos tiveram as suas vacinas atualizadas, como determina o Ministério da Saúde. O objetivo da campanha foi manter a elevada cobertura vacinal no Brasil e no Certificado Internacional de Erradicação da Poliomielite. E o Brasil conquista a 6ª posição em países com orçamento transparente. Acompanhe com Paulo La Salve. Neste estudo que foi feito por uma organização não governamental do exterior e o Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, o Brasil somou 77 pontos de 100 possíveis. Ficou atrás apenas de 5 países: Nova Zelândia, Suécia, África do Sul, Noruega e Estados Unidos. Para chegar a essa pontuação foram considerados 3 aspectos: a transparência com que o orçamento é feito pelo governo federal, a participação da sociedade civil por meio de consultas públicas e a fiscalização por parte dos congressos nacionais de cada um dos países e auditorias de órgãos de controle. Segundo o Instituto de Estudos Socioeconômicos, responsável pelo estudo aqui no país, outras nações, como a França, por exemplo, que tem tradição em participação popular, conquistaram menos pontos nesse item do que o Brasil. E outro destaque brasileiro é a abertura de dados do orçamento para a sociedade. O estudo levou 18 meses para ser concluído, entre julho de 2013 e janeiro deste ano, quando foram levantadas as informações e feita uma revisão geral. Nesse período, 300 especialistas, além de representantes da sociedade civil e de universidades de 102 países, analisaram um questionário com cerca de 125 questões sob esses 3 aspectos que foram levados em consideração. O último estudo sobre orçamento aberto foi divulgado em 2012, há 3 anos atrás, e o Brasil havia ficado, na época, na 12ª posição. Desde o seu princípio, a parceria firmada entre produtores rurais e a Prefeitura Municipal está rendendo frutos em Taquari. A proposta do Poder Executivo, representado pela Secretaria da Agricultura e pela Emater, é levar os produtos cultivados no interior para os grandes centros comerciais da cidade, aproximando-os da população e gerando ainda mais renda aos agricultores. Quinzenalmente, sempre aos sábados, na Rua Vereador Praia, ao lado das lojas Lebes, são comercializadas verduras, legumes, pães, chimias, embutidos, cucas e artesanatos. O reflexo de tamanha variedade aparece de forma positiva nos números divulgados recentemente pela Emater. Entre os meses de maio e agosto, a Feira do Produtor Rural arrecadou mais de R$ 32 mil, valor que reúne produtos agrícolas e processados, que representam 50% da venda, e também os artesanatos. Para o secretário da Agricultura, Romacir Martins, a união de todos traz apenas benefícios ao município. O evento é acompanhado pelo extensionista rural da Emater, Alberto Bischoff, e que registra e organiza cuidadosamente dados, produtos e vendas de cada feirante.
E a Lei das Cotas completa 3 anos de atendimento a estudantes de nível superior no Brasil. Veja com Rafael Gasparotto. Igor Costa foi um dos milhares de estudantes negros que tiveram acesso à universidade pública depois da criação da Lei de Cotas. Igor fez todo o ensino médio em escola pública e há 3 anos foi aprovado no curso de administração da Universidade de Brasília. Foi extremamente importante. A Lei de Cotas, na verdade, ela vem para mudar a realidade de muita gente. Né? Talvez muitas pessoas que tenham condições de vida muito piores do que a minha. Na verdade, a gente se encontra enquanto negro, a gente se encontra enquanto história desse país. E o sistema de cotas, na verdade, me trouxe muitos benefícios além dos benefícios acadêmicos, né? Me trouxe benefícios históricos, assim, de conhecer a realidade da minha etnia dentro do país, a realidade que nós vivemos, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Então, são questões que todos os dias nós temos que levantar, pautar e ponderar para saber, né, como nos colocarmos aqui nesse ambiente. Então... Igor está no 6º semestre do curso e já foi bolsista em 2 projetos de pesquisa durante a graduação. O estudante vai se formar no próximo ano e já planeja fazer mestrado para seguir carreira acadêmica na Universidade de Brasília. Dados do Ministério da Educação apontam que todas as 128 instituições federais de ensino adotam a Lei de Cotas. Em 2013, cerca de 51 mil vagas foram reservadas para cotistas, dos quais cerca de 17% eram negros. O número aumentou para quase 61 mil em 2014, com pouco mais de 21% de negros. Até o fim de 2015, a expectativa é que 150 mil estudantes negros sejam beneficiados. Os estudantes negros também representam 50% dos financiamentos do FIES e 52% das bolsas do ProUni. Quando a Lei de Cotas foi criada em 2012, apenas 2% dos negros conquistavam diploma universitário no Brasil. Em 2 anos, a lei já garantiu quase 112 mil vagas de graduação para negros e a meta do governo é que até 2016, 50% das vagas de universidades federais sejam reservadas para cotas raciais e sociais. Segundo a ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Nilma Lino Gomes, a Lei de Cotas permitiu que muitos alunos que não teriam acesso à universidade pudessem fazer um curso superior. Aprimorar os processos de permanência desses estudantes, indo além da assistência estudantil. A assistência estudantil é muito importante, mas a permanência envolve uma série de outros fatores, de ordem acadêmica, de oportunidades, e também pensar a pós-graduação. Então, nós agora já começamos uma conversa entre o Ministério da Educação, a CEPIR e alguns outros órgãos, pensando também como implementar a política de cotas na pós-graduação, e temos aí um exemplo muito interessante da Universidade Federal de Goiás, que acabou de implementar cotas na pós-graduação, todos os seus cursos, que pode significar uma boa iniciativa, além de um bom caminho para nós seguirmos na organização e implementação cada vez mais da política. Foram assinados os primeiros contratos de financiamento para a construção de 2 casas no loteamento econômico Dona Rita São Caetano, em Arroio do Meio. A formalização dos contratos aconteceu na Caixa Econômica Federal, na presença do prefeito Sidney Eckert, do coordenador das secretarias Klaus Werner Snack, do gerente da instituição Leandro Santana Martins, correspondentes negociais e beneficiários o Claudiomiro da Silva e a Ana Paula Kish. Nas próximas semanas, deve iniciar a construção das primeiras casas, de acordo com os projetos encaminhados junto à Secretaria Municipal do Planejamento. Ansioso pelo início da obra, o auxiliar de depósito Claudiomiro não vê a hora de ter a sua casa pronta para sair do aluguel e dar uma vida mais tranquila para os filhos de 4 e 3 anos e a sua companheira. Ele afirma que o terreno a baixo custo facilitou a realização do sonho da casa própria e que o financiamento mensal terá um valor inferior ao que ele gasta atualmente com aluguel. Viabilizado de forma inovadora a partir de uma parceria entre a administração municipal e o proprietário da área de mais de 21.700 metros quadrados, a criação do loteamento econômico iniciou ainda em 2010, autorizando a instituição do Programa Habitacional do Loteamento Residencial. Em face dos serviços de infraestrutura executados pelo poder público no local, num investimento de cerca de R$ 400 mil, os proprietários cederam 28 lotes ao município, com 230 metros cada. Entre os serviços executados estão o desmembramento dos lotes, levantamento e projetos topográficos, a abertura e ensaiamento das ruas e execução de redes de água, elétrica e pluvial compõem a lista. Os lotes foram sorteados em janeiro, beneficiando 23 famílias com terrenos ao valor simbólico de R$ 14.435. E o Brasil recebeu destaque na Unicef contra a mortalidade infantil. Sumaia Vilela traz as informações.
O relatório do Unicef diz que o país superou a meta prevista nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio de reduzir em 2/3 a mortalidade infantil antes do prazo, que é até o fim deste ano. O documento estabelece compromissos para melhorar a qualidade de vida no mundo. Atualmente, de acordo com o relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, morrem no país 16 crianças até 5 anos a cada 1.000 nascidas vivas, uma redução de 73% em relação a 1990. No mundo, o número de crianças que morrem por causas evitáveis caiu 53% no mesmo período. Além disso, mais de 1.000 dos 5.570 municípios brasileiros conseguiram reduzir a taxa de mortalidade na infância para 5 mortes a cada 1.000 nascidos vivos, uma das melhores taxas no mundo, de acordo com o estudo. As principais causas da mortalidade infantil no mundo, segundo o Unicef, são evitáveis, como a pneumonia, a diarreia e a malária. A desnutrição contribui com pelo menos metade das mortes. E as soluções apontadas pela organização têm baixo custo, a exemplo de algumas ações já aplicadas aqui no Brasil. A organização cita que o país adotou políticas de transferência de renda, como Bolsa Família. Também contribuíram para o resultado as políticas na atenção básica de saúde, como as equipes de saúde da família, que realizam visitas domiciliares para acompanhar o crescimento saudável das crianças, e a Rede Cegonha, que promove o pré-natal e incentiva o aleitamento materno, por exemplo. O destaque do Brasil foi especialmente pela forma como o país alcançou a meta de redução da mortalidade de menores de 5 anos antes do prazo estabelecido pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, pela forma como o país analisou os dados de maneira desagregada, mostrando as diferenças entre as regiões e entre grupos populacionais, e também a decisão política para reduzir essa mortalidade a partir de melhorias, por exemplo, no sistema de saúde, com relação à melhoria na cobertura do pré-natal, das coberturas vacinais e de iniciativas como a Estratégia de Saúde da Família e Rede Cegonha. Temos como 7ª economia do mundo, obrigação de melhorarmos ainda mais, né? Por exemplo, nos igualando a países da América Latina que já têm mortalidade infantil de 1 dígito, né? Como Uruguai, Costa Rica e vários outros. O desafio para o Brasil são as crianças indígenas, que têm 2 vezes mais risco de morrer antes de completar 1 ano do que as demais crianças brasileiras. Na região norte, o percentual de desnutrição crônica desse público chega a 40%, enquanto a prevalência média no país é de 7%. A saúde indígena hoje é uma grande prioridade, né, do Ministério da Saúde, e nós estamos desenvolvendo uma série de ações de fortalecermos a atenção básica para esses indígenas, para a saúde desses indígenas, tentando corrigir essa iniquidade. Acompanhe agora o comentário do professor Gilson dos Anjos. Olá, amigos. Hoje veio aqui fazer uma reflexão desse mês de setembro. Semana da Pátria, Semana Farroupilha. E nós estamos vivendo no Rio Grande um momento de muita apreensão, muita preocupação. A situação do Estado, que parece estar muito complicada, por outro lado, de muita incerteza, tem instalado o caos na família rio-grandense. O caos na família dos servidores públicos do Executivo Municipal. E olhe, presta atenção disso, estou falando do Executivo. Pois o governo do Estado diz que é inconstitucional, que ele não pode deixar de cumprir a lei no repasse para os poderes legislativo e judiciário. Mas esse mesmo governo descumpre a lei quando diz respeito a pagar em dia o salário de subsistência do seu funcionalismo. É essa situação que tem levado a situações de greve, estamos em meio a um processo de greve do magistério, paralisações de outras categorias, 44 categorias reunidas se organizaram, estão num processo de mobilização. Agora, na sexta-feira, amanhã, haverá uma assembleia em Porto Alegre do magistério e de outras categorias que pode prorrogar a greve por mais tempo. E ficam os jovens estudantes, especialmente do ensino médio do 3º ano, apreensivos com a possibilidade de não terem concluído o ano e poder ingressar numa universidade no ano que vem.
É preciso que todos nós façamos pressão através de e-mail, de correspondência, telefonemas aos deputados da base aliada do governador, ao próprio governador, no sentido de que tome alguma providência. E nós não podemos deixar também que tantas pessoas sejam vitimadas pela inércia ou por essa forma de que vem tratando o governo do estado as questões com relação ao seu funcionalismo. Volto na próxima semana. Integrando a programação do projeto Tem Barulho no Museu, a Casa do Museu, na Rua Visconde do Rio Branco, 604, em Arroio do Meio, promove neste domingo a 4ª edição do Domingo com Arte. A programação inicia às 3 horas da tarde com a abertura da exposição Um Recorte no Tempo, Retratos da História da Saúde em Arroio do Meio, organizada pela coordenadora técnica do Museu Público Municipal, a professora Carla Schroeder. Prenunciando a primavera e abrindo espaço aos novos talentos locais das artes, o projeto apresenta a exposição de desenhos de Isadora Fluck Essig, neta da saudosa artista plástica Suzy Essig. Em clima de início da Semana Farroupilha, a 4ª edição do Domingo com Arte tem como parceiros os CTGs Querência e Herança Nativa, que trazem o tradicionalismo para complementar a programação da tarde. Mateada, oficinas temáticas, nós de lenço e chimarrão, espaço para antigas brincadeiras infantis também. Jogos de 5 Marias, bilboquê e golinhas ou bolinhas de gude, na verdade, com show nativista de Sandro Nunes e convidados e contação de causa com André Ziman, completam a tarde cheia de atrações. O evento marca também o encerramento do Culturarte 2015 em Arroio do Meio. E a comissão debate o acesso de jovens à internet no campo e nas cidades do interior do país. Veja na matéria da TV Senado. A importância da conexão por banda larga no interior foi consenso entre os participantes. Eu andei no sul do Piauí esses dias, justamente aquela região chamada, que agora vai ter um investimento chamado Matopiba, e eu pensava que a demanda ia ser água, a primeira demanda da população com quem eu conversei, a demanda foi internet. O atendimento aos jovens foi considerado imprescindível. Para ter acesso à educação superior pública no Brasil, é preciso uma conexão de qualidade com a internet. O estudante que se inscreve no SISU e no ProUni, e agora também no FIES, por que eu digo agora também no FIES? Porque no novo FIES agora nós passamos a ter um período de adesão das instituições e um período de seleção dos alunos, né, que com base na nota do Enem. E todo esse processo, evidentemente, tem como base que a internet funcione bem em todos os locais do país. Inclusão digital é um direito humano, portanto, precisamos fazer todo um esforço para que a população do Brasil inteiro possa ter esse direito adquirido e conquistado. O diretor do Sindicato das Empresas de Telefonia e Serviço Celular elogiou a Lei Geral das Antenas, mas lembrou que ela precisa ser posta em prática em todo o país. Ele destacou que a demanda por uma banda cada vez mais larga só vai aumentar e pediu investimentos para a universalização do serviço. O FUS foi criado para proporcionar o cumprimento das obrigações de universalização. Arrecadei, no caso do FUST especificamente, 18 bilhões e nada foi utilizado. Esse é um fundo arrecadado e hoje está lá para superávit primário. Então, quando a gente se reclama, não tem dinheiro, não, dinheiro é arrecadado. Está aí, tem 18 bilhões. 18 bilhões é uma grana considerável para atendimento, seja de escolas rurais. Agora, infelizmente, não foi usado. O Parque Municipal de Eventos Aldir João Bisleri, de Antagorda, está com cara de Semana Farroupilha. Colaboradores da Secretaria de Obras e o CTG Lança Crioula trabalham para concluir a montagem e limpeza da infraestrutura necessária para os acampamentos, shows, atrações culturais e praça de alimentação. Uma das novidades dessa edição são as barracas rústicas montadas especialmente para o evento e que personalizam ainda mais o local. Conforme o patrão do CTG, o Rosandro Quiamuleira, a intenção é mantê-las pelas próximas edições e, assim, o investimento com a alocação de lonas deixa de existir. A Sexta Fest Leite, o maior evento do município que ocorre a cada 2 anos, também terá um local especial.
A Comissão da Divulgação está montando um QG personalizado e anuncia novidades. O evento também terá seu lançamento oficial no sábado, dia 19, às 7h30 da noite, com a apresentação da diretoria e de todas as comissões setoriais. A abertura da Semana Farroupilha 2015, o terceiro resgate das tradições gaúchas de Antagorda, ocorre neste sábado, e o encerramento no dia 20, o Dia do Gaúcho. A programação completa pode ser conferida no Facebook. Semana Farroupilha de Antagorda 2015 é a página do evento. Saiba como será esta sexta-feira com a jornalista Carolina Silva e a previsão do tempo. Depois de mais de 2 meses de inverno, ficará para o mês de setembro a responsabilidade de trazer aquele frio. A chuva que chegou nesta quinta-feira ao vale irá permanecer somente até essa sexta-feira. Aos poucos, uma massa de ar polar deve chegar à região, afastando a umidade, mas trazendo frio. O Centro de Informações Hidrometeorológicas da Univates informa que a temperatura nesta sexta-feira deve ficar entre 8 e 16 graus. Já no sábado, o sol deve voltar a aparecer, mas as temperaturas continuam frias, principalmente pela manhã, com mínima de 4 graus em Lajeado, podendo chegar a 0 em Arvorezinha e em Ilópolis, onde também há possibilidade de geada. O domingo também começa gelado, mas as temperaturas sobem um pouco e ficam entre 5 e 20 graus com a presença do sol. Obrigado, Carol. E em celebração ao Dia do Idoso, comemorado em 27 de setembro, a Univates, em parceria com o SESC e a Unimed, realiza o 4º encontro regional em comemoração ao Dia Nacional do Idoso. O evento será realizado no dia 29 de setembro e é organizado pelo projeto de extensão Ações Sociais e de Saúde em Gerontologia. Na parte da manhã, a atividade será realizada no auditório do prédio 7. À tarde, haverá oficinas no Complexo Esportivo da Univates. A recepção inicia às 9 horas. Em seguida, às 9h30, a professora Alessandra Brode fala sobre a importância da atividade física e coordena uma prática de ginástica nas cadeiras. Às 10h30, o envelhecimento saudável e cuidados com a pele na terceira idade é o tema debatido pelo Dr. Sandro Goulart Duarte. Já ao meio-dia ocorre o almoço e à 1h30 da tarde as oficinas de jogos de carta, memória, dicas de maquiagem, jogo de câmbio, respiração e relaxamento, além de kick, massagem e dança. O encerramento ocorre às 3h30 da tarde com atividade integrativa. As inscrições podem ser realizadas pelo e-mail pazgerontologia@univates.br. Esse paz é com 2 S's. São aceitas tanto inscrições em grupo realizadas pelo município, como individuais feitas por participante. Além disso, idosos que integram atividades de extensão do SESC e da Unimed podem se inscrever no local em que frequentam. É solicitado que no dia do evento cada participante doe 1 quilo de alimento não perecível, que será repassado para o Mesa Brasil do SESC. E o fim de semana mais esperado do ano ultrapassou as expectativas para os membros da Juventude Evangélica de Lajeado e do ensino confirmatório da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, em Lajeado. Cerca de 55 jovens, acompanhados por pais, o pastor Eric Nelson e a pastora Miriam Diffenthaler, participaram de um retiro da juventude no sítio Moinhos do Campo, em Bom Retiro do Sul. O encontro contou com a palestra do coordenador da Missão Zero, agência missionária da Igreja Evangélica, Mauro Vespal. O retiro ocorre anualmente no 2º semestre e os adolescentes viajaram no sábado e retornaram na segunda-feira. De acordo com a pastora, encontros como esses são importantes, pois geram nos jovens a consciência de que são importantes e que unidos eles podem viver uma vida melhor a partir da fé. Este foi o Redação Informativa desta quinta-feira, 10 de setembro. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita nesta sexta-feira, às 6h30 da tarde. A nossa programação pode ser assistida também no www.tvinformativo.com.br. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.